doutor Manuel Veloso Sobrinho. Bom dia, doutor. Bom dia. Bem, Bom dia. Já em 1943, a CLT trouxe muita inovação para a época? Um bom dia a todos os trabalhadores, principalmente você e sua equipe. Sem dúvida nenhuma, como bem disse o doutor Antônio de Pádua agora há pouco, na entrevista, a CLT foi um marco regulatório para os trabalhadores. Eu vou um pouco mais além, eu digo que ela continua mais atual do que nunca. A Justiça do Trabalho hoje comemora os 70 anos dessa CLT. O Poder Judiciário em Brasília, o TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, vai realizar amanhã uma sessão especial. Vai haver, inclusive, o lançamento de um selo comemorativo dos 70 anos. Nosso tribunal também, na sexta-feira à tarde, vai fazer uma palestra a respeito dos direitos humanos com o desembargador do TRT de São Paulo, além de, durante todo esse período, já ter havido manifestações das turmas do nosso tribunal, através da doutora Ilka, que é a presidente do tribunal, do decano, doutor Alcebiades. Então, resumidamente, a CLT merece, sem dúvida nenhuma, ser comemorada. Eu costumo até acrescentar que ela funciona como um algodão entre cristais. Ela evita que os cristais quebrem. Na verdade, ela evita que haja um conflito maior entre o trabalhador e entre o empresário. Isso desde os tempos em que ela foi criada, em 43. Ela evitou, inclusive, uma guerra civil. Naquela época havia uma pressão muito grande, os trabalhadores sem horário definido, sem limitações, trabalho de mulher, trabalho de criança. Então a CLT veio naquela época para exatamente regularizar, tornar as coisas um pouco mais pacificadas. E hoje, com muito mais razão, a CLT é necessária. Basta dizer, por exemplo, que nesses últimos 10 anos nós tivemos mais de 40 mil trabalhadores resgatados em condições análogas de escravo. A cada ano no Brasil, morre cerca de 3 mil trabalhadores em razão de acidente do trabalho. Isso é equivalente àquele ato terrorista das Torres Gêmeas. Caiu em Nova York, com aquele acidente, morreram quase 3 mil pessoas. Isso quer dizer que todo ano no Brasil morrem o equivalente àquele incidente das Torres Gêmeas, só com acidente do trabalho. Bem, naquela época, década de 40, o que ela trazia de novo e como é que se deu essa evolução? Muita coisa mudou na CLT? Muita coisa mudou, muita coisa precisa mudar. Por exemplo, a própria Constituição tem seus 25 anos, já tem 72 emendas constitucionais. Quer dizer, são evoluções que a legislação, através dos deputados federais, que fazem essa legislação. Então, a CLT também precisa, evidentemente, de alguns acertos. O próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto, ele declarou que esse momento é de reflexão sobre os princípios que estão na CLT. E o principal deles é a dignidade do trabalhador. Agora, apesar de ter 70 anos, ela ainda não é totalmente respeitada. Inclusive, isso dá para perceber na quantidade, né, de processos que a Justiça do Trabalho hoje acompanha, né? Podíamos fazer uma comparação aqui, até 70 anos é a época da melhor idade, ela deveria ser mais respeitada ainda. Mas eu creio que com essas comemorações, com esses atos, com essas solenidades, elas vão, inclusive, contribuir para o esclarecimento. Os trabalhadores merecem, sim, comemorar e festejar a CLT. A CLT é uma garantia mínima do trabalhador. Evidentemente que o principal é a Constituição Federal, mas a Constituição Federal e a CLT, elas devem assegurar, e a Justiça do Trabalho está aqui para isso, para garantir esses direitos dos trabalhadores. Doutor, hoje quais são as principais violações que são flagradas, né, pela Justiça do Trabalho? Bem, a Justiça do Trabalho, ela está abarrotada de processos, sem dúvida nenhuma. E no caso da CLT, se nós pegarmos de cada 100 trabalhadores, apenas 40 têm carteira assinada. Isso já é um problema que é enfrentado com grande preocupação pela Justiça do Trabalho. Mas ela vem cada vez mais se tornando mais eficiente para julgar os processos de forma mais rápida, mais célere. Inclusive, agora há pouco tempo, nós instalamos o processo judicial eletrônico que tem esse objetivo. Então, tem tido avanço? Sem dúvida nenhuma, nós estamos para isso. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço.